E nós já estamos na redação do Jornal da Vila e vamos conversar com ele, que é fotógrafo, diagramador, redator, editor, Fernando Braga, o idealizador do Jornal da Vila. Antes vamos perguntar, quem é Fernando Braga? Por onde você já passou? Fala para os nossos telespectadores. Oi, passei assim por vários jornais, né? Eu comecei no Diário em 1975 como fotógrafo. Muito tempo depois, em 76, não foi tanto tempo não, eu fui para o Diário da Manhã e posteriormente eu passei a diagramar. Aprendi a diagramação com o De Luca, né, que era um diagramador de São Paulo, e aí continuei. Aí passei por todos os jornais de Ribeirão, assim, da época. Passei pelo Diário de Notícias, passei pelo o Jornal de Ribeirão, que foi que sucedeu o Diário de Notícias, né? Jornal A Cidade e Verdade. No Verdade eu fiquei até o final, na época do Tony, né? Com o falecimento do Tony, onde eu comecei a escrever também. Comecei assim, eu já escrevia, mas eu comecei a publicar. E nessa época eu comecei a pensar num velho projeto, quando o Tony ficou doente, e de fazer o Jornal da Vila. Foi onde eu acho que acertei, né? Acertei o passo, né? Mas, Fernando, o Jornal de Bairro, nós temos no Campos Elíseos, nós temos na região sudeste, temos vários bairros da cidade que têm jornais, alguns não conseguiram sobreviver tanto tempo, você já está há 5 anos de forma contínua, ininterrupta. Qual que é o diferencial do Jornal da Vila? Qual a linha editorial que você acabou optando? Olha, o Jornal da Vila tem jornais mais antigos até que o Jornal da Vila. Só que o Jornal da Vila, assim, o diferencial dele é que ele é feito para o bairro. Ele é feito como se fosse uma pequena cidade, todo voltado com material pesquisado. A gente pesquisa a história, a gente levanta a história das pessoas, que eu acho que é muito importante, pessoas que não teriam voz na grande imprensa. E a indústria, o comércio, a prestação de serviço assim, atual também, né? Desde a gente procura o aspecto histórico e o aspecto atual. Em programas de rádio, programas de TV e principalmente em periódicos, a grande dificuldade é que a comunidade, que o público que é destinado, adote aquele meio de comunicação. E no caso do Jornal da Vila, a Vila Tibério, os bairros adjacentes à Vila Tibério, efetivamente adotaram o jornal. Como que é isso para você? Para mim é muito gratificante, né? Ser aceito, né? O jornal ser aceito e o pessoal procurar. Agora, eu acho que isso é uma resposta à proposta do jornal, que é ser porta-voz, trazer à tona, vamos dizer, vontades, trazer anseios, né, da população. E eu sinto assim, que quando a gente começou o jornal, a autoestima do bairro era muito baixa. Eu sinto assim que havia tinha gente até que tinha vergonha de ser da Vila Tibério. Então, ser da Vila Tibério era uma coisa assim, meio temerária, porque o cara era visto na cidade como... Muita gente se sentia assim, né? Como de um bairro ultrapassado, um bairro velho, né? De velhos. E falando em bairro velho, bairro de velhos, a Vila Tibério é um dos bairros mais tradicionais e você tem resgatado essas histórias. Quais são as fontes que você tem para fazer esse registro, para fazer esse resgate das histórias de Vila Tibério? As fontes são as mais variadas, né? São desde o arquivo público até antigos jornais e livros, né? O Prisco Prates, o Rubens Cioni. O Prisco é valiosíssimo, né, nessa parte, assim, que o Prisco é um cronista da cidade e tem histórias boas assim da Vila Tibério, da cidade inteira, mas da vila em particular. E das pessoas, as próprias pessoas me procuram, me trazem foto, me trazem material, né? Uma das colunas que você faz questão sempre de privilegiar é aquela que resgata as famílias da Vila Tibério, a maioria famílias italianas. Existe esse registro? As famílias da Vila Tibério têm a tradição de guardar fotos, relatos, histórias? Olha, nem todas.
infelizmente, muita gente, assim, as novas gerações, muita gente assim, já me falou assim, que filhos mais novos desfizeram assim, de álbuns, que é uma coisa triste até para a memória da cidade. Mas muitas preservam, então tem assim, uma documentação fotográfica muito legal, que vale a pena ser resgatada, né? E histórias interessantes, e aí a gente une a história com o documento visual, né? A nossa equipe está passando aí, o Paulinho está mostrando algumas imagens de algumas edições do jornal. Eu estou na mão com o primeiro e você está na mão com o último. Além do formato, das 4 cores, o que mais mudou nesse período de Jornal da Vila? Mudou, assim, que eu acho que no começo também eu estava tateando, né? Tinha uma linha, tinha já uma meta, mas depois, com o tempo, você vai formatando, né? Já tem coisas que já são colaboradores, por exemplo, que nós temos aqui, que já são fixos, sessões, colunas, e a fonte que procuram a gente, que nessa época era mais difícil, tinha que ser garimpado mesmo, tinha que ser buscada, né? Só que, por outro lado, as coisas ainda estavam a ser contadas. Então, eu tinha uma série de edifícios, de Antártica, Mogiana, a Amiga dos Pobres, o antigo Banco Construtor, Cerâmica São Luís, o Sinhá Junqueira, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Botafogo, são coisas históricas que para ser contada ainda, né? Hoje já são contadas pelo jornal. Eu tenho que buscar novidades, né? Tenho que buscar coisas novas, aspectos novos, né, da história. Você tem uma tiragem hoje que muitos jornais comerciais, muitos jornais de circulação até regional não têm a tiragem que você tem. E muita gente não sabe do seu sistema de... Você tem 2 sistemas diferentes. O seu sistema de distribuição, que é uma equipe reduzida e que faz um trabalho maravilhoso, e também a auditoria. Você faz questão que a auditoria seja feita por pessoas do bairro, comerciantes. Conta isso pra gente. É uma auditoria assim, simples, né? Mas é eficiente, porque eu convido sempre um anunciante e com isso, mês a mês, o jornal fica comprovado. Ele pode ter a segurança de que o investimento dele foi bem feito, porque ele visualiza a quantidade das publicações, conta, né? E também dá mais credibilidade, né? Dá mais credibilidade, exatamente. E a outra, agora, quanto à distribuição, a gente faz assim, nós temos 2 equipes, uma que eu participo, né, e inclusive põe a mão na massa também, não sou só de ficar falando, né, faça isso, faça aquilo, vamos distribuir. Então, a gente divide a vila por setores, né? E vamos fechando os setores e... E a tiragem atual qual é? 10 mil jornais. Você falou que você é de colocar a mão na massa. 10 mil jornais, você fotografa, você escreve, revisa, diagrama. Como que é isso? A revisão é feita pela Iara. A Iara Faleiros, ela que revisa. Porque a revisão é um outro problema, que se você escreve e você revisa, você, às vezes, sempre passa um errinho imperceptível, mas fica registrado. Você, às vezes, não vê porque você leu o que você queria que tivesse escrito, certo? Uma palavra, na sua cabeça está certo, mas a hora que, depois do jornal impresso, que você vê, puxa vida, então é mais confiável passar para outra pessoa. Você escrever e outra pessoa revisar, nunca você revisar seu texto. Agora, eu escrevo, diagramo, fotografo, né? E faço a montagem da diagramação e tal, e ajudo também na distribuição. Então isso acaba consumindo todo o seu mês. Hoje você vive em função do jornal, Fernando? Como que é isso? Não vivo. Eu tenho vários clientes também. Eu tenho, assim, porque só o jornal, por incrível que pareça, parece que é uma coisa grandiosa, mas ele tem um gasto muito grande. Então, ele não me paga, ele não paga o serviço, assim, ele não dá prejuízo, mas ele não paga o serviço.
Então, o que eu faço? Eu tenho clientes tradicionais, faço o Jornal da Carol, por exemplo, Carol de Orlândia, faço da Associação Odontológica, da ABAG, faço serviços eventuais, assim, faço livros, monto o livro, faço a montagem do livro, revistas eventuais. Agora, no Jornal da Vila, a gente tem também muita polêmica. Você busca algumas histórias, faz alguns resgates, e uma das polêmicas é com relação ao Lima Duarte. Conta essa história pra gente. O Lima é uma história assim, que ele não quer. O Lima Duarte não quer reconhecer que nasceu na Vila Tibério. Mas eu levantei o quê? Eu tenho a certidão de nascimento dele, que ele nasceu no dia 29 de março de 1930, na Vila Tibério. Eu tenho a ata fotografada, a ata de fundação do Batuíra, que os pais dele foram fundadores, o pai dele foi o primeiro presidente, 3 meses depois. E tem uma série de depoimentos que eu colhi em 4 ou 5 edições, e que as pessoas confirmaram. Ele nega, ele fala que é do Desemboque. Segundo a dona Gilda Ladeira, do Desemboque era o avô dele. O pai também. Na certidão de nascimento, se você quiser, eu pego a certidão ali para você. A certidão de nascimento, o pai dele nasceu em Sacramento, está lá, Sacramento, Minas Gerais. Então, a família dele veio de lá, a origem é de lá. E eu acho que, segundo a dona Gilda Ladeira, que já faleceu, ela contava que o avô dele era um contador de histórias. E eu acho que ele incorporou. E chegou em São Paulo. E tem um outro depoimento da dona Wanda Klassen, que está viva, que mora lá no Manuel Pena. Ela conviveu com ele já na idade de 15, 16 anos. E ela fazia teatro amador, e ele fazia, a mãe dele, dona América, dona Pequena, né, também fazia. E ela conta que ele andava com as roupas parecia que foram doadas, umas roupas maiores. Então, e eles estavam em dificuldade financeira. O pai dele havia sido internado, teve uma recaída de alcoolismo, e naquela época se internava as pessoas as pessoas com problema de álcool eram internadas, né? E ele foi internado no Santa Teresa, inclusive faleceu lá, tempos depois. E eles ficaram com uma situação financeira difícil. E tem um outro depoimento de uma senhora que foi presidente do Batuíra, que não quis se identificar por um problema pessoal dela, e ela dizia o seguinte, que a mãe dela emprestou dinheiro para a dona Pequena, para a mãe do Lima Duarte, o Ariclenes, né, que era conhecido como Teninho aqui em Ribeirão, na época, que emprestou dinheiro para ele ir de trem para São Paulo, e não, por acaso, ir para São Paulo e ficar lá. Ele foi para São Paulo para fazer um teste na Rádio Tupi, e a mãe, agora voltando para a dona Gilda Ladeira, a mãe ela era espírita, e ela fez um trabalho, e o médium dela se chamava Lima Duarte. E ela fez um trabalho, fez uma sessão, pedindo ajuda para o espírito de luz dela, que ajudasse o filho, e que, se ele passasse nesse exame, ele adotaria o nome de Lima Duarte. E foi o que aconteceu. Fernando, essa história, a história da família do Gino Alpes, que fabricava a douradinha, histórias do Botafogo, você acaba registrando as histórias, mas também fazendo memória. Os seus exemplares são encadernados e você faz doação às escolas. Isso é para garantir que as futuras gerações conheçam a nossa história? Exato. As bibliotecas das escolas, né? A Biblioteca Altino Arantes, a biblioteca aqui da administração regional. Nós fizemos doação também para aquela biblioteca do centro, como chama? Padre Euclides. Até o número 4 eu tenho que levar também. E o 5 já está na encadernadora também. 5 anos de sucesso, formato novo. O que
Agora você me pegou. Não, eu pretendo continuar, né? Pretendo continuar com o jornal e o que vem agora imediatamente é o site. O site com as histórias, né? Com todos os jornais. Esse é o próximo passo. Aliás, falando em site, a partir da criação do Jornal da Vila, começaram a surgir alguns blogs. Os jovens passaram a ter. Você falou da valorização do bairro, e existe uma interface aí entre o jornal e os meios eletrônicos, né? Uhum, exato. É interessante, né, que a história assim, passou a ser valorizada também. Ultimamente, eu sinto assim, nos jovens assim, um interesse maior pela história local e pela história em geral, né? Muito bem, eu estou com o número 1, você com o Número 61. número 61, e nós estamos terminando essa conversa muito gostosa aqui. É difícil resumir, mas nós conseguimos aqui 5 anos em 10 minutos. Jornal da Vila, sucesso absoluto na Vila Tibério, Vila Lobato, chegando até o Monte Alegre, enfim, toda a região da grande Vila Tibério. E se na sua região também tiver um trabalho semelhante, entre em contato com a nossa produção que nós vamos divulgar aqui no Página Aberta.